Hoje, vamos viajar um pouquinho no tempo. Eu vou falar sobre os primeiros dias da NASA e dos primeiros astronautas em Houston. A NASA começou originalmente em Langley, Virgínia. Mas quando o presidente Kennedy começou a ser mais específico sobre a exploração lunar, ficou decidido que eles precisavam de um espaço muito maior para as instalações. E em setembro de 1961, eles selecionaram uma área perto de Houston. Por que Houston? Houston oferecia transporte de barcaça necessário. Houston tinha um clima ameno, Houston tinha um bom aeroporto, tinha milhares de hectares de terra, que não eram muito caros, obviamente, e uma boa universidade próxima, que serviria de suprimento de fortes cérebros. Em 1962, os 7 astronautas escolhidos para o programa, que eram chamados de os Mercury 7, estavam entre as pessoas mais famosas do planeta. No dia 4 de julho daquele mesmo ano, esses Mercury 7 e suas famílias desfilaram no centro da cidade de Houston em conversíveis. O trajeto estava lotado, com mais ou menos, se estimavam, 500 mil pessoas. Na época, alguma emissora de TV comentou que esse era o primeiro desfile na história da cidade de Houston sem cavalos. Quando esses 7 astronautas se mudaram para Houston, eles foram os últimos de uma série de 755 funcionários da NASA que haviam se mudado da Virgínia. Outros vieram de diversas partes do país e logo a NASA de Houston tinha mais de 1.500 funcionários. Em 1965, a NASA já tinha 4.500 funcionários. Em relação ao espaço, quando o primeiro grupo de funcionários da NASA chegou em outubro de 1961, eles ocupavam um único escritório de cerca de 3.000 pés quadrados, o que corresponde a mais ou menos uns 280 metros quadrados. Quando os 7 astronautas chegaram, 9 meses depois, a NASA já ocupava cerca de 300.000 pés quadrados, o que corresponde a 28.000 metros quadrados mais ou menos de escritórios e laboratórios em 11 diferentes locais. Clear Lake, que é onde a NASA está localizada, tinha uma população de cerca de 6.500 pessoas em 1960 e cresceu para mais de 30 mil em 1965. Duas novas subdivisões chamadas Timber Cove e El Lago estavam prestes a se tornar conhecidas por seus moradores famosos. Quando Timber Cove foi fundada em 1958, os seus desenvolvedores não tinham a menor ideia de que um único anúncio do governo federal americano em 1961 impactaria tanto esse bairro. Os preços das casas começavam em apenas $16.000 nessas vizinhanças naquela época, e dizem que algumas construtoras queriam poder anunciar que estavam construindo casas para os astronautas. Então, provavelmente, eles venderam essas propriedades aos astronautas por bons preços. Essa aí que a gente está vendo ao fundo é a piscina do bairro, que foi construída com um formato que corresponde ao contorno da cápsula Mercury, que era o nome da operação, da missão que eles estavam trabalhando. Dos 7 primeiros astronautas do grupo do Mercury 7, a maioria acabou se tornando vizinha nesse bairro nos arredores da NASA. E esses bairros são da metade do século passado, uma era que em inglês se define por mid-century. E as casas foram desenhadas em sua maioria de acordo com essa tendência da época, esse estilo que hoje é conhecido também como mid-century architecture. Aqui nós vamos nos aproximando das casas que pertenceram a 2 astronautas do projeto Mercury. Essa aqui era a casa do astronauta John Glenn, construída no início da década de 1960. Bem aqui era onde morava John Glenn com a sua família. E ali atrás nós podemos ver um canal para acesso de pequenas embarcações. E essa aqui, essa casa, era a residência do astronauta Scott Carpenter, aí onde ele vivia com a sua família, e era vizinho de porta do John Glenn. É bem aqui que esses 2 vizinhos, esses 2 astronautas conviviam entre si, com as suas famílias e com os vizinhos. Agora reparem que as casas não têm aberturas para a rua, não tem janelas, e essas cercas de madeira aí foram instaladas para adicionar privacidade às residências. Vejam que bacana, que agradável essa parte de trás, esse jardim da casa do Scott Carpenter. Ali ao lado, o vizinho John Glenn e os 2 de frente a esse canal, que é navegável por pequenas embarcações.
Essa casa, uma das vizinhas estava me contando, na verdade a vizinha ela mora na casa que pertencia a um dos astronautas, o Wally Schirra, e diz que essa residência aqui era de um dos diretores do projeto, um dos executivos da NASA. E essa mesma vizinha comentou que todo mundo aqui sabe que para descobrir quais casas pertenciam aos astronautas, basta procurar as que não têm janela na fachada principal. Podemos perceber então que as outras casas que não pertenciam aos astronautas, embora tenham sido desenhadas no mesmo estilo da época, o mid-century, elas têm sim janelas na fachada principal. E aqui temos a casa de outro astronauta das missões dos anos de 1960. Essa é a casa onde morava Gus Grissom, que, interessantemente, também não tem janelas na fachada principal e também era vizinho de outro astronauta, o Wally Schirra. E aqui, a casa onde o astronauta Wally Schirra morava com sua família, e vizinho de Gus Grissom. Também é uma casa no estilo mid-century e também tem sua fachada voltada para o interior, ou seja, ela não possui janelas na fachada principal. Imaginem que esses astronautas eram militares e estavam envolvidos em missões muito importantes do governo, então a privacidade deles e de suas famílias era muito importante. Finalmente, a nossa última visita de hoje nesse bairro. Aqui, nessa casa, era onde vivia Jim Lovell, astronauta da missão Apollo 8. Diferentemente dos outros astronautas que nós visitamos nesse bairro, Jim Lovell não tinha nenhum vizinho astronauta diretamente ao lado. No entanto, atrás dessa casa existe um canal que se conecta em mais ou menos 100-150 metros diretamente aos fundos, aos jardins das casas dos astronautas Scott Carpenter e John Glenn, onde ele poderia chegar inclusive por meio de barco. Timber Cove foi referido na época como uma comunidade de moonwalkers, ou seja, os andarilhos da lua. Imagine que você pode ver John Glenn ou Jim Lovell, um dos astronautas daquela época, nos seus jardins, cortando a grama e talvez sentado no carro, ao seu lado, no sinaleiro, enquanto ele espera o semáforo abrir. E semanas depois, esses caras podem estar aí andando na Lua. Na época que Glenn, Grissom e Schirra, que eram esses astronautas, estavam preparando para se mudar da Virgínia para Houston, um piloto de testes chamado Neil Armstrong entregou sua inscrição na NASA. Ele foi o último de 253 candidatos ao segundo grupo de astronautas da NASA. E, na verdade, Neil Armstrong havia perdido o prazo da inscrição por uma semana inteira. Ele estava atrasado. Mesmo assim, Armstrong, que tinha 31 anos, era mais jovem do que todos os outros 7 astronautas do Mercury e um dos pilotos de teste mais experientes do país. E era exatamente o que a NASA estava procurando. No final de 1962, Armstrong e sua família também se instalaram nessa confortável casa de 2.560 pés quadrados, que são mais ou menos 240 metros quadrados, que ficava a apenas alguns quilômetros da NASA, em uma outra vizinhança. Só por curiosidade, essa casa foi listada no mercado em 2020 por $375 mil. 6 outros astronautas e suas famílias, incluindo Buzz Aldrin, também moraram aqui nessa vizinhança onde morava Neil Armstrong, chamada El Lago. Existe um filme bacana de 2018 que dá um gostinho de como era a vida desses astronautas e suas famílias. Chama-se The First Man. Talvez a tradução livre é O Primeiro Homem, com Ryan Gosling. Há também uma série de TV, The Astronauts' Wives Club, de 2015. Esses filmes vão contribuir com essa viagem no tempo e ajudar a imaginar as famílias convivendo e passando tempos juntas, unidas durante os bons momentos e oferecendo apoio umas às outras nos momentos de crise. Comente abaixo o que achou desse vídeo. Te vejo no próximo.